Então, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Zumbi dos Palmares, né? Do Quilombo dos Palmares, né? Esse nome que é bem forte e bem conhecido aqui no Brasil por nós brasileiros e também outras pessoas de outros países também, né? Falando um pouquinho sobre a trajetória desse líder, né? Que teve uma importância gigantesca na história e na construção do nosso país, né? Mas antes disso, vamos entender o seguinte, que o significado da palavra quilombo, né, que vem de origem de países de África, né, que significa esconderijo na mata, né? E quando a gente fala esconderijo na mata também a gente tem que lembrar que as pessoas que iam se esconder na mata eram pessoas que foram sequestradas, né? E foram trazidas contra sua vontade para o Brasil, que foi o último país a eliminar a escravidão, né? No contexto passado, lá em 888, né? Enfim, vamos lembrar o seguinte também. Quilombo dos Palmares. Onde ficava o Quilombo dos Palmares? Então, o Quilombo dos Palmares ficava em um local chamado Serra da Barriga, que fica mais ou menos ali a 90 quilômetros de Alagoas, né? De Maceió, né? No estado de Alagoas. E esse local era várias comunidades, né? Que tinham uma ligação com a outra, né? É como se fosse uma cidade mesmo, né? Com vários bairros. E o nome dessa cidade se chamaria Quilombo dos Palmares, né? E antes mesmo de Zumbi, né, se tornar um líder e conhecido e forte, né? Tudo bem que há uma mistificação muito grande em cima da figura de Zumbi dos Palmares, mas pelas informações que nós temos, a gente consegue entender que é um nome e que foi reconhecido como um líder muito forte. Enfim, antes dele, nós tivemos aí o quê? Um líder que também tem muita mistificação em volta do seu nome, mas que, de fato, foi um líder presente no Quilombo dos Palmares, foi o Ganga Zumba. Talvez alguns já ouviram falar, né? E ele tinha essa presença, tal. Ganga Zumba, durante um período, governou o Quilombo dos Palmares, tal. E em um período que foi ali entre por volta de 1678, ele foi ter uma reunião com o governador de Pernambuco, lá em Recife, né? E o governador de Pernambuco fez uma proposta que era todas as pessoas que tinham nascido em Palmares não seriam escravizadas, seriam livres. E os que tivessem fugido para lá, aí não, né? Não se sabe qual foi o resultado da conversa e o que foi acordado. A gente só sabe que os relatos nos documentos dizem que quando o Ganga Zumba chegou, ele foi morto envenenado. Ninguém sabe quem de fato fez isso. Quando ele morre, quem toma a liderança é Zumbi, certo? Zumbi dos Palmares toma a liderança e foi um líder que bateu de frente principalmente com a invasão holandesa e também dos espanhóis, né? Durante todo esse período, tal, muita troca, muita confusão, muita resistência, né, para que Palmares não caísse, né? Mas a gente tem que lembrar que né, o início ali daquela colonização ferrenha que o Brasil tinha. Então, na data de 1694, Quilombo dos Palmares cai, né? Com uma expedição que foi para derrubar mesmo a liderança, capturar Zumbi dos Palmares e matá-lo. Mas Zumbi fugiu, né? Ficou ali em volta, né, da Serra da Barriga, que no caso Palmares mesmo, né? Antes. E um ano depois ele foi capturado, né? E morto, né? Então, o dia que ele foi capturado e morto foi no dia 20 de novembro de 1695, né? Então, 20 de novembro, que é aí o marco da consciência negra no Brasil, né? E de lá para cá, nós temos aí todo esse estudo e esse pensamento do que foi a figura de Zumbi e também de todos que estavam ao seu redor, né?
Vale lembrar que tem muita coisa ainda que a gente pode ficar horas conversando. Mas a princípio é isso. Beleza? Um grande abraço e até mais.